Olá, gente! Vocês que estão assistindo este vídeo que traz instruções sobre o Sombra e Água Fresca, nesse momento agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a lei do voluntariado, que certamente é um excelente recurso para nós utilizarmos no projeto Sombra e Água Fresca aí na sua igreja local. Até mesmo porque muitas vezes as pessoas falam que não podem implantar o projeto Sombra e Água Fresca porque não tem dinheiro para pagar funcionários. Então, eu acredito que a lei do voluntariado pode muito ajudar a sua comunidade local a resolver esse problema. Então, quais são as motivações para nós trabalharmos com a dimensão do voluntariado? Primeiro, em se falando de um trabalho da igreja, a gente pensa muito no interesse pessoal de caráter religioso da pessoa, ou seja, é a fé que nos motiva essa dimensão solidária, né? Outras pessoas que também não são da igreja podem se comprometer por ter uma motivação cultural, uma motivação filosófica de vida, uma dimensão emocional. Se ela era quando criança, tinha necessidade de um apoio e de repente ela descobre que agora ela como adulta pode colaborar. Então, baseado em princípios como o da solidariedade, da caridade, da ética, do amor ao próximo, o voluntário se volta ao bem-estar social e tem a necessidade de restaurar sua sociedade e exercer sua cidadania. É isso que nós precisamos na nossa comunidade local para implantar o programa de voluntariado no Sombra e Água Fresca. É exatamente sensibilizar pessoas, motivar pessoas a se envolverem com essa tarefa. Por quê? Porque elas desejam uma sociedade melhor. Porque essas pessoas sabem que elas se comprometendo com este programa, elas colaboram com o bem-estar social da comunidade onde elas estão inseridas. Então, eu acredito que você tem uma tarefa muito importante. Aí na sua igreja local, a grande motivação, obviamente, é a dimensão da fé, é a dimensão religiosa, o amor ao próximo, a caridade. Fora da comunidade local, fora da sua igreja, você pode também conquistar outras pessoas para esse programa de voluntariado. Você já imaginou quantas pessoas existem aí na sua cidade que na infância, na adolescência, tiveram dificuldades para ter um lugar de apoio, alguém que ajudasse essa pessoa a fazer as suas tarefas escolares, a brincar, a desenvolver atividades sociais. De repente, essa pessoa agora, na sua fase adulta, tem condições de devolver para a sociedade, como gesto de cidadania, um valor que ela sentiu falta lá na sua infância. Então, a igreja pode comunicar isso e pode ter outras pessoas envolvidas no trabalho voluntário exatamente porque são motivadas por essa ética social. Querem colaborar com a sociedade. E se a sua igreja tem um projeto Sombra e Água Fresca, você então pode ter essa pessoa como uma voluntária no seu trabalho. Bem, mas o trabalho voluntário, ele não é tão simples. Ele pode gerar alguns problemas se ele não for bem gestado. Se na organização, na gerência desse programa de voluntariado, você não tiver clareza de certas coisas, você pode até criar alguns problemas legais. Então vamos ver o que a legislação fala a respeito da lei do voluntariado. Bem, essa legislação, ela foi estabelecida pelo governo brasileiro em 1998, é a lei 9.608, que fala então da lei do voluntariado, e ela define que o serviço voluntariado não é remunerado. Então, isso é muito importante. Nós não podemos remunerar pessoas quando falamos de voluntariado. Nem dar gorjetas, nem dar caixinhas, nada disso. Não é remunerado. Outra coisa, ele não gera vínculo empregatício. O que a lei faz para dizer ou garantir que esse vínculo empregatício não ocorrerá? Porque você precisa do termo de voluntariado. Então, é exigência da lei a assinatura do termo de adesão do voluntariado. Não pode ser exigido em contrapartida algum benefício. Tipo, você é voluntário e você deixa eu morar no fundo da sua casa. Você é voluntário e você vai me dar
o transporte. O voluntariado também é exercido em entidade pública ou privada, no caso a igreja, uma entidade privada, sem fins lucrativos e com objetivos sociais. Então, a legislação, ela é clara e ela colabora muito com a gente. O projeto Sombra e Água Fresca pode muito bem se apropriar dessa legislação e ter no seu conjunto de atores, de pessoas que colaboram com o desempenho do projeto, esses voluntários. Lembrando que é necessário que na contratação, ou melhor, na adesão desse voluntário, ele tenha conhecimento que não tem nenhuma troca de benefício. Então, o que é necessário constar nesse termo de adesão? O que esse termo de adesão permite? Que dê garantias para a igreja, para a entidade que acolhe o Sombra e Água Fresca, não ter problemas trabalhistas. Você tem que ter no termo de adesão o objeto. Quando você constrói esse termo de adesão, você vai identificar a entidade, a Associação da Igreja Metodista, e aí vai colocar os dados, a rua, o CNPJ, e ela então vai dizer o objeto. Ela oferece atendimento a crianças em situação de risco. O objeto é o que o Sombra e Água Fresca faz, a sua relação com a criança e com o adolescente. Você deixou isso bem claro no termo? Você precisa agora ter claro que o objeto precisa dar condições para o voluntário. Ou seja, você sabe o que tem que fazer, né? Qual é a atividade fim do Sombra e Água Fresca, e agora você vai dizer quais são as condições para que uma pessoa se torne voluntária desse projeto. Então, o segundo ponto do termo de adesão deve conter as condições. Então, os serviços serão prestados de acordo com escala periodicamente emitida ou de acordo com a escala emitida em anexo, se for sempre fixa de comum acordo entre as partes, onde constará horário e local das atividades. Aqui é a hora que você vai dizer para o voluntário, para a pessoa voluntária, quais são as condições. Então, vai dizer, às segundas-feiras, das 14 às 17 horas, que funciona na rua tal, no número tal. Essa pessoa vai desenvolver essas e essas tarefas. As condições são importantíssimas. Por quê? Porque o trabalho voluntário exige que a atividade fim do voluntário seja na prestação de serviço social. Nós não temos garantias legais para pedir para o voluntariado exercer tarefas que não sejam ligadas à função social. Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo que é comum termos conflitos no ambiente das igrejas. Nós achamos que o zelador da igreja pode assinar um contrato de voluntário. Isso não pode. Por quê? Porque o trabalho de zeladoria da igreja, ele não tem esse fim social. Mas uma pessoa que quer ajudar a fazer o lanche das crianças que a igreja atende, uma vez por semana, 2 vezes por semana, ela então tem um objetivo social. E aí então você pode fazer esse termo de adesão. As condições são importantíssimas, porque isso dá garantias para o projeto Sombra e Água Fresca não ter problemas trabalhistas. O terceiro ponto é o prazo. Muitas vezes nós não observamos isso, né? Mas o presente, quando você fizer esse contrato, esse termo de adesão com alguém, ele deve ter essa expressão. O presente termo vigorará por tempo indeterminado, ficando as partes dispensadas de qualquer pré-aviso formal que implique em qualquer espécie de indenização, em caso de desinteresse na continuidade na relação advinda do presente termo de adesão, bastando para tanto a manifestação desta vontade por escrito e que poderá ser feito a qualquer tempo a partir do que cessará a prestação do serviço voluntário. Então, é muito importante que o projeto Sombra e Água Fresca tenha essa segurança com o trabalho voluntário. O grande sucesso do trabalho voluntário está na motivação. Do ponto de vista do Sombra e Água Fresca,
a motivação é maravilhosa. Ou seja, nós temos pessoas e muitas pessoas que querem colaborar com o bem-estar social das crianças e dos adolescentes.